Olá pessoal, nós vamos começar agora o nosso curso sobre a Hannah Arendt. A Hannah Arendt é uma teórica muito interessante, principalmente pela relação que ela estabelece entre filosofia e política. Então essa nossa aula inaugural, ela vai tratar especificamente desse tema, dessa relação tão tensa entre filosofia e política. A Hannah Arendt, em uma determinada entrevista muito conhecida, ela se esquiva de se autodenominar uma filósofa. Apesar da grande produção intelectual dela, ela acaba se auto-intitulando como uma teórica da política. E por que será que ela declinou dessa honrosa adjetivação de filósofa? Tem uma certa razão de ser. A gente vai tentar entender um pouco sobre isso, mas antes a gente precisa conhecer essa grande mulher. Além de uma obra profunda, importante, densa e atual, ela teve uma vida também muito interessante, muito forte e muito impactante para quem conhece a vida dela. Ela é uma das pensadoras mais biografadas e o período no qual a Hannah Arendt vive é um período extremamente conturbado, que a gente costuma chamar de tempos sombrios. Inclusive, a Hannah Arendt tem um livro chamado Homens em Tempos Sombrios. E esse período é o período do totalitarismo, é o período do nazismo, um período muito nebuloso na história da humanidade. Então vamos conhecer um pouquinho dessa grande pensadora. Hannah Arendt nasceu na Alemanha em 1906, estudou nas principais escolas alemãs da universidade, com Heidegger, com Jasper, com Husserl. Foi aluna e colega de grandes nomes da filosofia, de grandes expoentes do pensamento. E isso, óbvio, deu a ela uma grande bagagem teórica, uma grande cultura filosófica, da qual ela se aproveitou da melhor maneira possível, com uma produção posterior vastíssima. Então ela formou-se e doutorou-se durante esse período muito conturbado da República de Weimar, que antecedeu a ascensão do nazismo. Estudou com Heidegger, e Heidegger, sendo um discípulo de Husserl, que é o pai da fenomenologia, podemos dizer que Hannah Arendt também teve uma certa influência da escola fenomenológica. A escola fenomenológica, ela pregou a volta às coisas mesmas, ela busca o mundo na sua facticidade, mas na forma como ele se apresenta à nossa consciência. E a nossa consciência é subjetiva, é singular, é individual. Então, a gente vai se aproximando aí já a determinados conceitos filosóficos que vão ter relevância na produção posterior da Hannah Arendt. A influência do Heidegger no pensamento dela vai, de fato, acontecer, mas talvez mais por uma contraposição posterior ao pensamento heideggeriano do que propriamente por um diálogo com a sua filosofia. Então, Arendt herda da fenomenologia aquela noção de mundo, né? Muito importante, o mundo como uma coisa concreta que se apresenta à nossa consciência, o mundo na sua pluralidade de sentidos. E nesse curso a gente vai perceber a importância desse retorno ao mundo, às coisas. Porque Hannah Arendt não era uma pensadora de ficar isolada, especulando. Ela vai fazer uma crítica a essa perspectiva. Ela vai ser, antes de tudo, uma pensadora que tenta conjugar o homem de ação com o homem de pensamento. Então, uma pensadora extremamente singular, extremamente original, que teve sim uma influência de grandes movimentos filosóficos, como por exemplo a fenomenologia, o existencialismo,
mas que nem por isso se tornou uma fenomenóloga ou uma existencialista. E esse aspecto é importante. Hannah Arendt foi orientada na sua tese de doutorado por Karl Jasper, que depois se tornou um grande amigo dela. A tese de doutorado se intitulava O Conceito de Amor em Santo Agostinho. E o que isso nos diz? Essa pensadora da política, cuja obra principal ficou conhecida pela teorização das grandes polêmicas, das grandes vicissitudes contemporâneas, também era uma pensadora muito afeita a essa filosofia mais tradicional. No entanto, os acontecimentos históricos, devido à sua força, devido ao trauma, de certa forma, que provocaram na vida dela, fizeram com que ela precisasse se concentrar com toda a sua argúcia, com toda a sua sabedoria sobre esses acontecimentos. Então, quando Hannah Arendt termina a sua tese de doutorado, a Alemanha está nas mãos de Hitler. Em 1933, Hitler chega ao poder e, para o seu desagrado e para a sua surpresa, o professor dela, Martin Heidegger, que também era o seu amante, com quem ela também manteve um relacionamento amoroso muito conturbado, adere ao nazismo. Então, Heidegger se torna o filósofo mais importante sob as bênçãos hitleristas, né? Ele se torna reitor da universidade nesse momento, e isso, obviamente, é um choque para Hannah Arendt, é algo que vai mexer com ela a tal ponto de interferir na sua própria relação com a filosofia. Ela passa a se questionar muito sobre o papel desses intelectuais, o porquê a filosofia não conseguiu impor uma barreira para essa lamentável adesão do Heidegger em relação ao regime nazista. Então ela se distancia do seu antigo mestre, do seu antigo relacionamento amoroso e segue o seu pensamento de maneira autônoma. Ela acaba sendo presa pela Gestapo em um momento que ela já ajudava algumas associações de resistência judaica, e ela percebe que o clima realmente na Alemanha está ficando absolutamente tenso e ela decide fugir. Depois que ela é presa pela Gestapo e consegue ser libertada, ela vai para a França. E, ao chegar na França, a Hannah Arendt vai se beneficiar de uma outra tradição filosófica, que é justamente a tradição filosófica francesa. Então, ali na França, ela vai conviver com grandes nomes: Alexandre Kojev, Raymond Aron, Walter Benjamin, que era alemão, mas que também estava foragido na França, Alexandre Coiré, Albert Camus. Então, todas essas personalidades vão trazer para ela ainda mais conhecimento, ainda mais experiência filosófica. Então, na França, nesse momento, você tem a gestação, né, o início, o começo do existencialismo. O existencialismo, ele digamos assim, iniciado ou se torna mais popular com Sartre, mas Sartre vai ser também um grande leitor de Husserl e de Heidegger. Então, digamos que o existencialismo alemão é o existencialismo raiz, enquanto o existencialismo francês é uma decorrência dessas especulações do Heidegger. O Heidegger era um filósofo que tentava, digamos assim, fazer uma outra metafísica, uma metafísica diferente, uma metafísica do ser vivente, do ser aí, que ele chama de Dasein, né?
Então isso entusiasma muito o Sartre, e o Sartre vai se tornar um grande leitor de Heidegger. No entanto, Sartre, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, todos esses intelectuais, eles tinham uma relação com a política que não é muito interessante aos olhos argutos de Hannah Arendt. O existencialismo ele tem um engajamento político que parece, de certa forma, colocar de lado a especulação filosófica mais genuína, como se fugissem das grandes questões filosóficas para a ação prática, né? Então, a Hannah Arendt ela vai fazer uma crítica ao existencialismo e também ela é uma pensadora que nunca vai aderir à justificação da violência, como muitos o fizeram. Então, ela, nesse sentido, dentro dessa relação que ela mantém com a intelectualidade francesa, ela se aproximaria mais de um Alberto Camus, que para ela é o melhor dos intelectuais daquele momento. Então, na crítica dela ao existencialismo, ela vai dizer que o existencialismo, pelo menos o francês, é basicamente uma fuga dos impasses da filosofia moderna para um compromisso incondicional com a ação. É como se eles buscassem na filosofia algo quase religioso. Na filosofia não, na ação prática, na ação política. Algo quase religioso que os redimiria. E a Hannah Arendt vai criticar esse engajamento. Não obstante, o fato de ela criticar esse engajamento político, de ela ter certas ressalvas com a militância política do intelectual ou do suposto filósofo, ela também vai ter uma ressalva muito interessante a propósito do filósofo puramente especulativo, aquele filósofo que vira as costas para a realidade política e que tenta especular de uma maneira puramente abstrata, sem levar em consideração o mundo dos homens, o mundo real, o mundo concreto. Então, ela tem um certo incômodo também com a troca da filosofia prática pela filosofia puramente teórica ou contemplativa. É importante a gente perceber isso, porque o que se trata aqui é de alguém que teve um choque inicial muito grande com aquela adesão do Heidegger ao nazismo, com a própria adesão da Alemanha ao nazismo. Porque, vejam bem, a Alemanha era aquilo que se tinha de culturalmente mais relevante do ponto de vista da produção filosófica naquela época. E pensar que toda essa cultura, toda pode ser um exagero, mas a maior parte dessa cultura, ela cedeu, né, a essa barbaridade que estava acontecendo naquele momento, faz com que ela comece a pensar até que ponto esse pensamento puramente especulativo ele pode ser algo tão distante da realidade, né, que não ofereça nenhuma segurança de resistência, de autonomia. Então, a filosofia dela vai buscar uma sabedoria prática, algo que mantenha em contato essa especulação filosófica e essa experiência humana.